Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu trouxe um tema hoje bem legal. Meu nome é Paulo Ludogério. Sejam muito bem-vindos para quem não me conhece ainda. Eu sou dirigente do Núcleo Umbandista de Magia Caboclo Flecha Certeira e Pai Manuel de Arruda. E o tema de hoje é assistente incorporando durante a gira. Os consulentes que incorporam durante a gira. É certo? É errado? Por que isso acontece? E quais são as diversas argumentações que eu já ouvi de consulentes e eu ouvi de muitos assistentes que me falaram sobre isso. Tá? E eu não estou falando de nenhuma casa aqui, eu estou falando de acordo com a nossa doutrina. Eu estou respondendo pela minha doutrina e pela minha casa, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara. Então, vamos primeiro entender alguma coisa. O que é a incorporação? A incorporação, para nós, é um momento sagrado. É um momento onde o guia abaixa a sua vibração e o médium, em contrapartida, eleva a sua vibração. Eleva como? Através dos preceitos, através da sua educação mediúnica e do seu dia a dia do médium. É assim que ele eleva a sua vibração. De nada adianta ficar sem fazer sexo, de nada adianta você ficar sem beber álcool, de nada adianta você não consumir carne vermelha se você não tem uma educação moral. O preceito moral é a base de tudo. Diga-me o que tu pensas, que te direi o que tu atrai. Diga-me o que tu vibras, que te direi o que tu atrai. Diga-me com quem tu andas, que te direi quem és. É bem isso. Então, o preceito moral é a base de tudo. É o princípio de toda a situação para que você possa elevar a sua vibração. Então, se nós passamos, da nossa casa, da nossa corrente, passamos no mínimo, 24 horas de preceito, elevando a nossa vibração. Isso quando nós não a elevamos 72 ou 48 horas antes, por algumas obrigações que são feitas no terreiro que requer um preceito maior. Isso quando não é 7 dias ou mais, de acordo com o que nós estamos trabalhando. Mas no preceito normal, que é 24 horas antes. 24 horas antes eu tenho que entrar de preceito. Eu tenho que entrar em buscar uma sintonia melhor, me ligar às vibrações, às energias dos guias espirituais e, consequentemente, ligar o meu cordão energético à entidade espiritual. E, quando há essa ligação, o fluxo é contínuo de energia. E se o fluxo é contínuo de energia, porque eu elevei a minha vibração e o guia, em contrapartida, para me ajudar, abaixou a vibração dele, então vai haver uma manifestação harmônica durante a gira. Dos meus médios que estão na minha corrente mediúnica, eu posso exigir esse preceito. Eu posso exigir, porque se estão na minha casa, existem regras. E se existem regras, se estão na minha casa e estão aprendendo junto comigo, as regras devem ser cumpridas. Pelo menos para poder estar em sintonia. Mas as regras só são cumpridas porque eles, a partir de um momento, absorvem uma consciência religiosa e essa consciência religiosa lhes diz internamente, uma questão de fórum íntimo, que eles precisam elevar a sua vibração, porque a incorporação é sagrada. E se a incorporação é sagrada, eu preciso elevar a minha vibração. Então, não posso ingerir álcool, não posso consumir carne vermelha, não posso comer comidas pesadas, etc. Aí o preceito é de acordo com cada casa. Eu gosto mais do preceito moral, sabe? De nada adianta se você não comer carne, de nada adianta se você não beber álcool, não fazer sexo, se o seu preceito moral é um lixo. Essa é a realidade. Se o seu preceito moral é um lixo, a sua mente é o que controla o teu corpo, que controla o teu espírito. Então, o seu preceito também é um lixo. Se a sua mente é um lixo, então o seu preceito é um lixo. Uma questão muito interessante, que eu gosto de conversar muito sobre isso, sobre os preceitos que nos seguem, né, no dia a dia, é a questão do celular. Horas antes da gira, ou até mesmo no dia de gira, eu procuro o máximo não me ligar às redes sociais. Não procurar olhar mensagens, não procurar olhar vídeos, olhar nada, para não tirar do meu eixo magnético. Senão eu acabo perdendo tudo que eu ganhei nas 24 horas anteriores. E voltando ao assunto, eu exijo dos meus filhos de santo, mas passou a ser de fórum íntimo isso. Então, é uma coisa íntima deles. A exigência é só a regra.
mas eles fazem naturalmente. E o assistente? Que eu não exijo isso dele, porque o assistente ele é livre. Ele pode ir aonde ele quiser. Agora, será que ele fez o preceito para estar incorporando durante a gira? Será que ele fez o preceito de acordo com a minha corrente mediúnica? Será que ele fez o preceito de acordo com a minha corrente? Ou, no caso de outras casas, será que ele fez o preceito de acordo com as outras casas? Com o preceito das casas? Será que ele está harmônico com a corrente mediúnica? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Para depois eu vou abrir para as perguntas de vocês aqui. A segunda pergunta, eu sei que cada casa tem regras, gente. Eu sei disso. Mas o assistente tem que entender que ele está indo para assistir e não para participar. Ele está indo para se consultar, tomar um passe, assistir a gira e não se consultar. E não incorporar, não trabalhar. Se ele pensa que ele está trabalhando, que ele está ajudando, ali incorporando na assistência, eu falo para vocês que ele está atrapalhando. Porque ele tira a atenção de todos os outros consulentes e de muitos membros da corrente, que tem que olhar para trás e tem que ver o que está acontecendo, e os assistentes em volta ficam olhando, em vez de se focar no altar. Só esse fato já diz que é errado. Tirar a concentração dos seus irmãos assistentes. Tirar a concentração de toda a corrente. Só esse fato já diz, é errado. Mas vamos adiante. Vamos conversando. Vamos comentando. Vamos perguntando aqui. Alguns médiuns, alguns assistentes me relataram, de algumas casas, de alguns irmãos. Na minha casa, graças a Deus, isso não ocorre. Porque a gente é bem rígido nesse sentido. A gente não dá essa abertura. Mas alguns irmãos, eu fazendo a minha pesquisa, eles me relataram o seguinte: não consigo controlar. Toco o ponto, meu guia vem. O guia é mais forte que eu. Então vamos responder essa pergunta. Olha, eu não consigo me controlar. O guia é mais forte que eu. Toca o ponto, ele vem. Ele é muito mais forte. Ok. Se você estiver passando na rua, em frente a uma casa de umbanda, e estiver tocando um ponto, o seu guia vai incorporar na rua? Eu acho que não, né? Se isso acontecer, é errado. Agora vamos lá. Vamos entender isso. Não consigo me controlar. Vocês concordam comigo que existe, além da hierarquia terrena, das regras terrenas, como eu citei no exemplo anterior, além de existir as regras terrenas, existem as regras e a hierarquia espiritual? Então vocês concordam comigo, se existe a hierarquia espiritual, será que o guia do consulente ele não perguntou primeiro para o guia-chefe da casa: ô, meu irmão, como é que é a situação aqui da casa? Posso incorporar lá do meu filho? O guia vai responder: não, que você vai tirar a concentração dos meus consulentes e vai tirar a concentração da minha corrente. Existe uma hierarquia espiritual. E se mesmo assim ele incorpora, quem é que está errado aí? O guia, ele desobedece? O guia não desobedece, não. É o médium que sentiu uma vibração e pensou que fosse incorporação. Aí nós entramos num outro assunto. O médium não consegue reconhecer a energia de incorporação. Aí ele fala que está incorporado lá, fazendo os trejeitos, e o guia atrás dele assim: meu Deus, que médium que arrumaram para mim. Eu já tinha perguntado e falaram que não podia incorporar. E você está aí. Eu só estou te vibrando aqui, estou te irradiando. E o médium fica lá. Isso porque ele não tem educação mediúnica. Ele não estudou, ele não reconhece. Não tem estudo. Porque se tivesse estudo, se tivesse educação mediúnica, ele saberia que existe uma hierarquia espiritual. E que existe, em contrapartida, que o guia ele respeita a casa do outro. E aí é aquela: eu senti a vibração, deixei vir. A pessoa não sabe diferenciar vibração de irradiação e incorporação. Porque se soubesse, fatalmente ele ficaria ali na assistência curtindo a vibração, curtindo a irradiação, pedindo as bênçãos, falando: manda mais, pai, manda mais, que eu estou adorando sentir essa energia. Manda mais, pai. Ao invés de, digamos, animicamente pensar que está incorporado. Partindo do princípio que a hierarquia espiritual já havia dito para o guia:
de luz, não é permitido fazer a incorporação, porque você vai tirar a concentração dos meus médiuns e vai tirar a concentração dos consulentes. O foco deles é aqui na gira, é aqui no altar. Então, só isso já está resolvido. Mas, e sempre tem um mas, a pessoa pode responder, mas eu já uso até minhas guias. Eu coloco minhas guias no pescoço, já vou com as minhas guias no pescoço. E quando eu já estou com as minhas guias no pescoço, eu já estou na vibração da corrente. Então eu posso incorporar. A resposta é não. Você não pode incorporar. Porque você não faz parte da corrente mediúnica. Se você quer incorporar, seja humilde. Peça a entrada na casa e vai incorporar lá dentro da corrente mediúnica, sob a tutela e sob os olhares dos guias-chefes espirituais da casa. Assistência é assistência. Consulência é consulência. Não pode ficar incorporando na assistência e ficar fazendo um trabalho à parte ali na assistência. Não pode. Isso é errado. Pai Paulo, eu já fui numa casa, o consulente entrou lá e o guia colocou a mão assim na testa dele e o guia veio. Então, isso se chama puxada. Por quê? Porque por uma questão de saúde mental e até mesmo saúde física, energeticamente, o guia precisava fazer a sua manifestação para deixar uma energia na matéria, no corpo físico da pessoa, através do campo áureo. Ele precisava fazer essa manifestação. E aí ele pediu para o guia-chefe, eu preciso manifestar para deixar algo na mente do meu filho e também deixar a minha vibração no corpo físico dele, porque ele precisa. O guia entendeu, aceitou, chamou e fez a puxada. Isso se chama puxada. E quem faz a puxada normalmente são os guias-chefes da casa, não são os médiuns da corrente, normalmente. Se algum médium da corrente faz, é com autorização, suponho eu, dos guias-chefes espirituais. Se faz sem autorização, também está errado. Também está errado. Umbanda é séria para gente séria. E quando você está com as suas guias no pescoço na assistência, não significa que você é médium da corrente. Significa que você faz parte da família espiritual ali, que você vai se congregar com Deus, se congregar com os orixás, se congregar com toda a espiritualidade da casa, e isso eu acho até bonito. Eu acho lindo isso, maravilhoso, bonito, e congregue mesmo, mas não significa que você tenha a permissão de fazer a sua manifestação. Não significa. Isso, para mim, também é falta de educação mediúnica. E educação mediúnica significa o dia a dia do médium. E se é o dia a dia do médium, você pode estudar o dia a dia do médium. E aí, a pessoa também pode responder, que responderam para as pessoas que eu conversei. Não quero fazer parte de um terreiro. Vou quando dá. Deixo o guia vir e vou embora. Eu gostaria muito de colocar uma bandeira. E que essa bandeira cobrisse o nosso planeta e que falasse assim, para você ser um umbandista, não precisa incorporar. Ser um umbandista está aqui. Está aqui. Ser umbandista não é incorporar, gente. Ser umbandista é você ser um agente de transformação. Ser umbandista é você se transformar dia após dia. E através da sua mudança de fórum interior, de fórum íntimo, você motivar outras pessoas a mudarem junto com você. Por isso que ser umbandista é um agente de transformação. E você só vai ser um agente de transformação se você se deixar levar pelas irradiações, pelas vibrações dos guias espirituais, para elas mudarem o seu íntimo. Ser umbandista é isso. Não é incorporar. Nunca foi incorporar. Incorporar é a prática religiosa. Se alguém falou isso para você, que ser umbandista é incorporar, mentiu para você. Te enganou. Esqueça isso. Incorporar faz parte da prática religiosa da Umbanda. Ser umbandista não é isso. Não é incorporação. Então não dá para fazer. Eu não faço parte de um terreiro, vou quando dá e eu deixo o guia vir. Não. Se você vai quando dá, vai lá sentir as energias, sentir as vibrações e provocar uma mudança de fórum íntimo em você. Só isso. Isso para mim já prova, quando a pessoa me responde isso, que ela não tem
base nenhuma de Umbanda, que ela não estuda, que ela não tem conhecimento nenhum de espiritualidade, muito menos de Umbanda. Isso já prova para mim isso. Mas vamos continuar. Fala, hoje o tema tá triste aqui. Eu já falei para vocês que a incorporação ela é sagrada. Se ela é sagrada, ela exige um mínimo de preceito. Agora, se ela exige um mínimo de preceito, será que ela exigiria também o mínimo de postura, ou seja, de vestimentas? Ah, o meu guia não se importa que eu vou de camiseta ou de bermuda, ele incorpora a si mesmo. Olha, mais uma vez, eu falo que isso é falta de entendimento da espiritualidade, é falta de entendimento de Umbanda, de conhecer a Umbanda mesmo. Isso se chama comportamento visual. E se você tem um comportamento visual diferente da corrente mediúnica, porque você está de regata, está de bermuda e deixa o guia vir, você mesmo está respondendo. Eu deixo o guia vir. Agora, a pergunta é, será que um guia de luz, uma entidade de luz, que já conversou com o guia-chefe espiritual da casa, que já entende a hierarquia da casa, que já entende toda a situação da corrente mediúnica, que já entende que incorporar tira o foco dos assistentes, tira a concentração dos assistentes e tira a concentração do corpo mediúnico. Será que mesmo assim, ele entendendo isso, ele faria a manifestação na assistência? Responda para mim isso. Responda você. Mas vamos além. Vamos além. Eu falei que esse tema de hoje seria um pouco polêmico. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão me odiar depois disso. Mas eu não estou aqui para falar mentiras ou para criar ilusões. Eu não estou aqui para dizer que a Umbanda é uma utopia, eu estou aqui para dizer que a Umbanda é séria para gente séria. Nós temos que parar de proteger os famosos 171s, que promove uma confusão que mais distorcem do que esclarecem a Umbanda. Então, vamos lá então. Presta atenção nisso. Você vai lá no terreiro e vai tomar um passe. No momento do passe, seu guia incorpora. Ah, o meu guia incorporou na hora do passe, Pai Paulo. Ele quis vir. Ele quis vir, ou você sentiu a vibração dele, porque ele estava próximo do guia que ia te atender, porque ele queria ajudar no descarrego, porque para ele era importante cuidar do filho dele, e você deixou ele, e você sentiu a vibração, e você deixou animicamente pensando que ele estava incorporando. Mais uma vez, é falta de entendimento da energia. Você não conhece energias. Se você tivesse estudado as energias, os cordões energéticos, saberia o fluxo energético de uma vibração, saberia o que é vibração e o que é a energia. Você saberia que para incorporar um guia espiritual é somente a partir da terceira vibração, na terceira onda vibratória. Você saberia disso. Então ele estava próximo a você e você deixou ele vir. Na hora que você está ali manifestado, o guia que estava te dando o passe vai olhar para o guia e vai falar, o que eu faço agora? O seu guia deve ter feito isso, né? Manda embora, manda embora, manda embora. Fala, meu irmão, afasta aí, né? Manda embora o quê? Se é anímico. Não, Pai Paulo. Era o meu guia mesmo, ele veio. Eu tenho certeza que eu estava incorporado. Então, se ele estava incorporado, você não precisa mais tomar passe. Ele mesmo te descarrega. Ué. Não precisa mais. Pode se descarregar e voltar para assistência. É simples assim. Não tem o que discutir. Mas, vamos lá. Olha, meu guia realmente é forte. Ele não me deixa eu incorporar. Ele não deixa eu ficar pensando. Não deixa. Não deixa. Ele fica ali o tempo todo querendo incorporar. Gente, vamos lá.
pensa comigo. O guia respeita o ambiente que ele está. Ele respeita a sua condição. Ele respeita a hierarquia da casa. Ele respeita você, porque ele não vai criar um constrangimento para você. Ele não vai te constranger. Eu só me pergunto por que o guia não incorpora no metrô, não incorpora no ônibus, não incorpora no meio da rua, não incorpora no bar para te tirar do bar, não incorpora quando você está provocando uma briga na internet, alguma coisa, ele incorpora e te tira. Isso eu não entendo. Se o guia cria essa constrangição, esse constrangimento, não é um guia de luz. Você está se deixando levar por um quiumba. Um quiumba ou um espírito sem luz. Isso é absoluta certeza. Vamos entender que incorporação não é possessão. Não é possessão. E se o guia ele incorpora, basta tocar um ponto, ele está incorporando, isso é possessão. E se é possessão, não é um guia de luz. E se não é um guia de luz, eu te aconselho fortemente a procurar um terreiro de Umbanda e começar a se cuidar. Fortemente. Tá? Pare de me assistir aqui agora, comece a procurar o terreiro de Umbanda mais próximo de você, já pergunta lá que dia que é agir e fala, eu estou sendo possuído. Mas quem te falou isso? O pai Paulo. Eu estou sendo possuído. Por quê? Porque eu estou incorporando a qualquer hora. Aí o pai de santo vai falar, realmente. Ou você está mistificando, ou você está sendo possuído, ou você está anímico. É difícil, a verdade dói, gente. Mas eu não estou aqui para mentir para vocês. Eu estou aqui justamente porque eu amo essa comunicação de ter com vocês. As nossas lives são sempre às quintas-feiras à noite. E eu estou fazendo hoje à tarde porque eu tenho um compromisso espiritual. E se eu tenho esse compromisso espiritual, para mim é muito importante esse compromisso. Mas eu tenho esse compromisso para com vocês também. Eu amo estar aqui conversando com vocês. Eu amo estar aqui orientando e tentando abrir o máximo de mentes possíveis para que vocês tenham uma boa condição psicológica e tenham uma reforma íntima para poder criar uma consciência religiosa. E essa consciência religiosa é que fará de você um dia um excelente médium. Essa consciência religiosa que fará de você um excelente médium. E como é que eu faço, Pai Paulo, para ter essa consciência religiosa? Olha, vai parecer que eu estou querendo vender peixe ou vender alguma coisa aqui, mas não é não. É participando dos estudos dentro do seu terreiro. Se o seu terreiro não fornece estudos, então tá, você está no canal certo, você está aqui certo. Já tem aqui na semana que vem, ó, Semana Me Fundamenta. Se inscreva no link do chat ou no link da bio. Eu vou te dar 100% online, 100% gratuito. Eu vou te dar uma semana inteira de estudos. Falando de incorporação, falando por que é importante estudar a Umbanda, falando por que nós temos que ser instrumentos da força maior, instrumentos de luz, e não instrumentos do baixo astral. E eu volto a dizer, incorporação é sagrado. E se é sagrado, é sério. E se é sério, a Umbanda é séria para gente séria. Olha, eu acredito que mesmo o local, sabe, o terreiro de Umbanda, permitindo a incorporação de qualquer pessoa da assistência. Uma pessoa que não tem uma ideia, não tem um estudo do mecanismo da incorporação, não tem ideia de como é sagrado uma manifestação. Uma pessoa que não tem ideia de fazer as suas firmezas em casa. Uma pessoa que não tem ideia de como fazer os seus banhos de defesa, os seus banhos de ervas. Eu não consigo entender que mesmo o local permitindo, essas pessoas que não têm ideia é que fazem isso. Porque se tivessem estudo e tivesse base de estudo, elas saberiam distinguir energia, vibração e a incorporação. Elas saberiam distinguir. E fatalmente ela se aproveitaria dos benefícios da irradiação, dos benefícios da vibração que ali está, deixando a gira correr livremente ali, assistindo, curtindo a gira e não incorporando. Só isso. Eu lembro de algumas situações do terreiro de Mainha que um assistente incorporou
ele incorporou na assistência, e eu estava desincorporado e eu fui até ele. Falei, meu pai, vós precisa de alguma coisa, porque vós sabe que não tem a permissão e vós está tirando a concentração daquelas pessoas que querem se concentrar aqui. É que eu queria entrar para salvar o Congá. Então, se vós queria entrar para salvar o Congá, não precisava ficar dançando aqui fora. Poderia esperar a menina, na hora do passe, entrar e pedir a permissão para saudar o Congá. Então, já que é isso, eu peço para que vós se afaste, que lá dentro depois nós conversamos. Se afastou, a menina entrou, eu fiquei esperando a menina entrar. Engraçado que ela não incorporou. Só tomou o passe e foi embora. Será que era o guia mesmo? Então não se deixe levar por falsos profetas que dizem que você pode tudo, por falsas pessoas que te criam uma utopia sobre a incorporação. Estude o mecanismo da incorporação. Estude como funcionam as energias, as vibrações. Semana que vem nós vamos ter a live a semana toda. Vamos nos inscrever na Semana Me Fundamenta. Vamos ter live a semana toda. Eu vou procurar fazer a live sempre no mesmo horário para que vocês possam, assim, entender, me acompanhar, tá? Eu vou criar os temas e a gente vai colocando aí. Então, um grande abraço a todos. Luciana linda, amo suas explicações. Que bom, Luciana, que bom. Fico feliz que você ama as minhas explicações. Axé, galera! Que Deus nos abençoe hoje e sempre.